nós estamos em Êxodo, capítulo 6, agora é o versículo 4 até o verso 5. E também estabeleci o meu concerto, ou aliança, com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Ouçam bem, nós estaremos falando sobre... Eu quero trazer uma palavra muito importante. Por que Deus nos dá as coisas? Por que Deus nos concede as coisas? E eu quero falar isso baseado nesses dois versículos lidos. Por que Deus nos concede coisas? É claro que primeiramente Ele nos concede porque Ele é bom. Quando você lê Tiago 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então, por natureza, por essência, Deus é bom. Por natureza, por essência, como diz 1 João 4,8, Deus é amor. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, e você pode acompanhar comigo, 6, vamos ver o verso 45. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aliás, 5, verso 45, está escrito, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus é tão bom que tem pessoas que não merecem as coisas dele, pessoas ingratas, pessoas maléficas, pessoas odiosas, que aqui a Bíblia chama de injustos. Mas mesmo assim, mesmo na injustiça, o Senhor Deus é bom para com elas. Isso aqui é chamado de bondade natural. Está presente na revelação natural, na teologia natural. Deus se revela, ou Deus mostra também a sua bondade nesse tipo de teologia. Então, daí você já pode observar que mesmo você, sem merecer, Deus já concede as suas bênçãos. Ele manda a chuva, Ele dá o ar, Ele dá a saúde. Às vezes para pessoas tão ímpias, tão cruéis, tão maléficas, para pessoas tão desobedientes, para pessoas tão não verdadeiras. Mas o Senhor manifesta a bondade dEle. Isso é muito lindo, isso é muito bom, isso é muito importante. Então perceba que Deus, Ele faz isso, Ele faz isso para conosco, porque Ele é bom. Então o texto, nós estamos em Êxodo 6, versos 5, 4 e 5. Então note bem uma coisa que eu vou dizer. Vamos lá para o Êxodo 6, verso 4 e o verso 5. O texto que nós lemos, Deus diz que vai agir em favor de Israel por duas razões. Em primeiro lugar, por causa da aliança, do concerto, do pacto firmado para com eles. Vamos ler lá. Esse 6:4. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes terra de Canaã. Muito bem. Então, aqui vocês podem analisar, vamos lá para Gênesis 15, 16 até o verso 18. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis 15. 16. Isso. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, Deus estava deixando claro aqui por que Ele vai dar a terra. Primeiro, Ele fez um pacto, Ele fez uma aliança com os patriarcas. Ele prometeu isso para Abraão, Ele vai prometer isso para Jacó, de dar a terra dos cananeus para Israel. Então você tem aqui uma aliança, você tem um berite, você tem um concerto que foi firmado por Deus com os patriarcas, de que Ele futuramente levaria o povo para aquela terra prometida, chamada de Canaã. Canaã é uma expressão que quer dizer baixo,
ou que quer dizer plano, ou é isso que na verdade o texto quer falar. Era um dos filhos de Cã, que daí vai ter a descendência, mas também era um nome antigo para a Palestina, chamado Canaã, ok? Então vocês podem perceber claramente que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está mostrando a razão de Deus dar a terra para os israelitas. Note bem, Deus fez um pacto, uma aliança com os patriarcas, dizendo: eu vou dar essa terra para vocês. Qual é a outra razão que Deus vai tirar o povo daquela terra para dar para Israel? O pecado deles. A exclusão da terra era uma forma de punição por causa dos muitos pecados que os cananeus estavam fazendo. Toda imoralidade, todo tipo de pecado, tudo que não prestava, os cananeus estavam fazendo. E doravante, esse povo poderia ser um modelo, um paradigma. Eles poderiam ser, na verdade, seguidos por outros na prática pecaminosa. Então, Deus vai punir por causa do pecado. Deus não aprovava nada do estilo de vida que os cananitas praticavam. Pecado é pecado, compreenda isso. Então, tudo que era imoralidade, tudo que não prestava, os cananeus faziam. Então, Deus, como punição, iria tirá-los da terra. E como ele havia feito pacto com os patriarcas, quem iria gozar dessas bênçãos era Israel, ok? Então, você tem aqui a questão da aliança, do pacto. E quando chega agora, no período do Êxodo, aí Deus diz assim: olha, eu me lembrei, né? Vamos ver aí, o verso 4, leia de novo, só para vocês analisarem. E também estabeleci o meu conceito com eles. Eu estabeleci. Aí você tem o verbo kum no hebraico, kum, que quer dizer levantar, que quer dizer erguer, que quer dizer estabelecer. Esse é o sentido aí. Mas se vocês analisarem no piel, que é um dos troncos do hebraico, isso aí quer dizer confirmar, impor. Ou seja, Deus estava dizendo: eu estou novamente confirmando aqui o que eu prometi para Abraão, o que eu prometi para Isaac, o que eu prometi para Jacó. Aquilo que eu prometi lá, que eu ia dar a terra, que vocês iriam ser escravos aqui, mas que iriam sair, chegou o momento. Então note que Deus é o Deus que é fiel naquilo que ele cumpre. Olha o verso 5, olha o que diz. Verso 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conselho. E me lembrei, zahar é trazer a memória, zahar é lembrar. Só que aqui é um antropomorfismo, ou seja, uma linguagem humana para falar da fidelidade de Deus, para falar que ele não esquece. Deus não esquece, porque ele é onisciente, mas o que se tem aqui é uma ênfase do que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Bendito, o Deus Santo, ele cumpre promessas. Então você deve atentar para esses dois verbos, o verbo estabelecer e o verbo lembrar, o verbo kum e o verbo zahar. Esses dois verbos, eles estão evidenciando aqui que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que Deus cumpre a sua promessa. Mas hoje a nossa temática é: por que Deus nos dá as coisas? Por que Ele nos concede as coisas? Às vezes você pensa que Deus dá algo para você porque você é bonzinho, porque você é perfeito, porque você é muito santo. Não. Vejam que Israel aqui, quando Deus prometeu a terra, Deus iria dar a terra para os judeus, não porque eles fossem bons, não porque eles fossem perfeitos, não porque eles fossem bonzinhos. Vocês já sabem, há duas razões por que Deus vai dar a terra para Israel. Uma, o pacto firmado com os patriarcas. 2, Deus, na verdade, ia punir os habitantes de Canaã. Não é porque era bom. Você quer ter um exemplo aqui? Eu vou mostrar para que você entenda. Tem crente que diz assim: olha, Deus me dá porque Ele me conhece. Deus me dá. Só isso já é uma forma de você se orgulhar. Só isso já é uma forma de você ser prepotente. Vamos ler aqui. Só isso já é uma forma de você ser prepotente. Eu tenho intimidade com Deus, Ele me dá porque Ele me conhece. Não, Ele dá porque Ele é bom. Você quer ver um exemplo aqui? Vamos lá. Deuteronômio 9, verso 4.
Olha o que diz a Bíblia. Verso 4 em diante, vamos lá. Até o 6. Deuteronômio. 9:4, né? É. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Por causa da minha justiça é que Deus me trouxe a essa terra para possuir. Vai. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é porque eles fossem, ouçam bem, Deus os escolheu para aquele propósito, mas havia duas razões. Não é porque Israel fosse bom, não é porque Israel fosse eleito, não. É porque Deus, ele estabeleceu aquilo ali, ó, eu vou cumprir esse propósito através de vocês. Através de vocês. Só que ele disse assim, não pensem vocês que eu estou abençoando vocês, dando essa terra por causa da justiça de vocês. Deus só nos abençoa, meus irmãos, porque ele é bom. Nenhum de nós prestamos para nada. O crente mais santo, mais perfeito, a mente dele pensa coisas indevidas. A mulher mais santa, ela pode ser de oração. Só em tu orar já demais e andar afobando, já é um orgulho na própria oração. Então Deus dá não é porque tu presta, porque ele é bom. Né? É porque é o seguinte, Deus me dá porque eu tenho comunhão com ele, ele me entende, ele me compreende, ele dá porque ele é bom. Não é porque você presta, não. Vamos lá, seguindo o verso. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Tá vendo? Eu vou dar essa terra porque as nações que estão lá não prestam. Vamos. Não é por causa da tua justiça. Não é por causa da tua justiça. Nem pela retidão do teu coração. Não é porque teu coração seja reto. Que entres a possuir a terra. Que vocês vão possuir a terra. Mas pela impiedade dessas nações. Mas porque essas nações são pecadoras. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Tá vendo? Para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nem que eles não prestassem, como de fato muitos nos prestaram, Deus iria colocar na terra. Agora deixa eu dizer uma coisa. A entrada na terra era um compromisso de Deus. A permanência nela era devido à obediência. Então, Deus daria a terra não porque Israel fosse bom, não porque Israel fosse perfeito, mas porque Deus é bom, Deus cumpre promessas e Deus tem propósito. Tito 3,5. Então você que às vezes fica aí pensando, dizendo assim, porque isso é tão perigoso que tem irmão que diz assim na igreja, mas meu Deus, eu oro tanto, eu sou fiel a ti, e eu vejo aquele irmão toda hora que é errado, ele recebe bênção, ele conta bênção. Não se encabule com isso, meu filho. Não se encabule com isso. Ou aquela irmã que diz, eu oro demais, é por isso que Deus faz isso comigo. Também não. Você tem que entender que Deus é que é bom, nenhum de nós prestamos, nenhum. Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Só pela graça de Deus. Não bote isso na sua mente. Eu sou perfeito. Eu acho tão lindo quando Pedro, no capítulo 3, ele diz, gente, de Atos, olhem para nós, Pedro e João, vocês pensam que pela nossa virtude, vocês pensam que pela nossa crença, nós estamos fazendo esse paralítico andar? Não, é o Senhor Jesus que é bom. O grande erro é quando você pensa que a tua justiça, ela força a Deus, ela obriga a Deus a responder você. Ele responde porque ele é bom. Ele responde porque ele é misericordioso. Como é que diz aí Tito 3,5? Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Agora já é no Novo Testamento. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Mas segundo a sua misericórdia. Peraí. Por isso que Jesus disse assim, eu quero que vocês aprendam o que é misericórdia. É isso que nós temos que entender. Deus nos abençoa pela misericórdia de Jesus. Aí como diz o cantor Márcio Robles, né? Misericórdia, 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 misericórdia. Tu só presta, ou aliás, tu só recebe alguma coisa pela misericórdia de Deus. Não é porque tu é bom, não. Tu não é bom perfeito, tu não é perfeito. A nossa perfeição completa é só quando nós formos transformados. Mas todo crente, ele pode orar, pode ser o mais santo da terra. Eita, ali aquele pastor é homem de Deus. É homem de Deus, mas é de barro, tem falha, tem um egoísmozinho. Às vezes tem uma questãozinha lá no coração que só Deus conhece. Eita, aquela irmã é do manto. Às vezes é do manto
Primeiro, todas as pessoas que são do manto, a maioria não gosta de obedecer, a maioria não gosta de ouvir Bíblia, a maioria não gosta de se congregar direito, é só atrás de manto. Manto. Eu acho bonito é quando o anjo aparece para Maria, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Olha como é lindo Maria. Ela diz assim: como pode ser isso? Vista que eu sou uma das menores. Mas é linda a Bíblia, irmão. Ela diz: não, Maria, tu não presta mesmo não, mas é a graça. É a graça de Deus que faz isso. É a graça. É a graça. Irmã, não brinca com a irmã fulana de tal, não, que aquilo ali tem mistério com Deus. Nadinha, pode largar isso de mão, irmão. Nós só estamos aqui pela misericórdia. Eu só estou sentado aqui pela misericórdia de Deus. É assim. Não pense você que tu é alguma coisa. Deus vai me atender. Eu vejo pessoas dizendo assim: Deus vai me atender porque Ele me conhece. Ele te conhece mesmo que tu não presta. Ele te atende porque Ele é bom. Não é só assim. Não é porque a gente presta, não. Você vê como eu quero mostrar para vocês como a gente não presta. O apóstolo Pedro era um homem de Deus que curava e tudo. Está lá em Gálatas 2. Mas quando veio os irmãos de Jerusalém, enquanto os irmãos não vieram, ele sentava com os gentios, comia com os gentios, bebia com os gentios. Mas na hora que veio os irmãos de Jerusalém, aí o Pedro se afastou dos gentios. Aí Paulo disse assim: Pedro, por que tu estás com essa falsidade? Olha, eu estou falando de Pedro. Por que tu estás com essa falsidade? E Pedro repreendeu na cara, Paulo repreendeu na cara Pedro. E se Pedro é um homem de Deus, por que Pedro teve essa falha? Esse lado dissimulador? Porque, gente, você pode ser o mais santo e o mais crente, mas tu é de barro, né? Tu é de barro. Tu é de barro. Ou seja, então nós só estamos aqui. Qual é aí um hino assim que fala aí sobre essa misericórdia, esse cuidado de Deus? É desse jeito, né? Deus que é misericordioso, Ele é quem nos ajuda. Então Deus te dá, olha para cá, essa casinha que tu tem, esse carrinho que tu tem, eu estou usando o diminutivo aqui, não é desprezível, é só para mostrar, essa casinha que tu tem, esse carrinho que tu tem, esse corpozinho, viu, meu irmãozinho, que tu vai para a academia e fica fazendo academia, às vezes até você mostrando para uma mulher. Isso tudo que você tem, você só está aí sustentado por Deus. Lute para que Ele nunca tire a mão de você. Paulo diz em Atos 17, lá pelo 28. Nele nos movemos, existimos e somos. Então, Deus te dá, sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é Deus. Ele faz a chuva vir sobre os bons e sobre os maus. É porque Ele é bom. Não é porque não é porque tu sabe das coisas, não é porque tu corre bem, não é porque tu é inteligente. É só porque Ele é bom. É só porque Ele é bom é que Ele dá.